Queria convidar você a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 35 em diante. Você achou? Amém? Eu vou ler na minha versão, você acompanha, que a minha talvez esteja um pouco diferente da sua. Mas, certamente, a palavra do Senhor ela é viva. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Presta atenção, Jesus com eles. Assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiam um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Avance as páginas um pouquinho. Vamos até o capítulo 6, do mesmo Evangelho de Marcos. Capítulo 6, a partir do versículo 47. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, Jesus, sozinho em terra. Percebeu a diferença? Na primeira tempestade, Jesus está dentro do barco. Na segunda tempestade, nós estamos sozinhos, Jesus em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, porque não tinham compreendido ainda o milagre dos pães, antes estavam ainda com o coração endurecido. Curva a sua cabeça, vamos orar? Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite por estarmos aqui na tua casa. Obrigado, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Já temos ouvido a tua voz nesta noite, que bom é estarmos na presença de Jesus. Bom é podermos ter a possibilidade de tocar em Jesus. O Senhor é resposta para nós. Então, nesta noite, a tua palavra, que ela venha falar aos nossos corações. O teu Espírito que é Senhor, fale conosco. O nosso coração, a nossa mente talvez cansada, o nosso corpo físico cansado de um dia de trabalho, que o Senhor nos dê nesta hora serenidade, paz. Ó Deus, para que a tua palavra encontre em nossos corações a terra fértil. Ó Deus, para fazer dela germinar, crescer e nos ajudar em nosso dia a dia. Deus, assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Eu li de propósito esses dois textos, que na verdade eles são ensinamentos da parte de Deus para as nossas vidas. Como a pastora falou, nós estamos na expectativa de uma semana de milagres. Durante todo esse mês
né? Durante todo esse mês nós temos falado de milagre. O pastor, de certa forma, tem trago aos nossos corações palavras de fé, palavras de ânimo, ativações de fé aos nossos corações, para estarmos apercebidos de que uma fé colocada em ação, esta fé pode experimentar coisas sobrenaturais. Uma fé colocada em ação, ela pode viver coisas sobrenaturais. Uma fé que é colocada em Deus, ela pode experimentar coisas sobrenaturais. Aqueles homens perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento, que a gente não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, nós não temos como o controlar, nós não temos como fazer dele algo objeto nosso? Quem é esse que tem tamanha autoridade para dar ordem ao vento para acalmar uma tempestade? Nesta noite eu vim aqui para falar para você que este que dá ordem ao vento e que dá ordem a uma tempestade e ela calma, é aquele que criou todas as coisas. Aquele que gerou a partir dele todas as coisas. Aquele que fez todas as coisas a partir dele. E nesta noite eu vim neste lugar para trazer ao seu coração uma palavra de ativação de fé, para nós crermos na palavra do Senhor, crermos em quem Ele é, e certamente Ele atenderá qualquer que seja a nossa necessidade, a partir de um ato de fé nosso. Quando nós olhamos para esses dois textos, eu li de propósito, porque na nossa vida é muito comum, o nosso dia começa muito bem. Nós levantamos normalmente, nos preparamos para ir para a escola, para o trabalho, nos preparamos para as nossas rotinas, mas alguns de nós aqui talvez tenha vivido uma tempestade no dia de hoje. Nós saímos para fazer qualquer atividade que seja e somos surpreendidos com notícias, somos surpreendidos com coisas, somos surpreendidos com tempestades que nós não estávamos prontos para aquilo, preparados para aquilo, esperando aquilo, mas de certa forma aquilo nos surpreende durante o nosso dia. Nós olhamos esse texto que nós lemos, aqueles homens, aqueles discípulos, eles foram surpreendidos por uma tempestade. Na verdade, foram surpreendidos por duas tempestades. O mar das nossas vidas, às vezes, ele se agita sem a gente esperar. Estamos muito bem, tranquilos. De repente é uma notícia que chega de um parente, de um amigo. Chegamos no trabalho, entramos no nosso expediente normalmente. Daqui a pouco começa a entrar na salinha, né? Misericórdia. Estão chamando. E começa aquela insegurança. E agora eu também vou, como é que é? É minha vez, não é minha vez? Aquele dia, aquela insegurança que começa a acontecer. A tempestade das nossas vidas, elas surgem. E uma coisa, um dia que começa ensolarado, ele não é garantia que ele vai terminar ensolarado. Um dia que começa super bem, não é garantia que naquele dia nós poderamos ser surpreendidos com algo que nos balance, com algo que nos tire do eixo. Isto é uma realidade. Só que em todos esses momentos, em todas essas situações, nós precisamos nos atentar para o que Deus tem feito através de nós e para nós. A tempestade, ela se torna um pouco mais pior quando ela se torna recorrente. Poxa, estou passando por isso de novo. Eu já falei sobre isso com você. Eu já falei para você não fazer isso. Eu já conversei tantas vezes sobre isso. Quando nós enfrentamos situações difíceis, superamos essas situações difíceis, achamos que ela não vai se repetir de novo, achamos que aprendemos sobre aquilo, superamos aquilo e de repente com um gatilho, a tempestade ela acontece de novo.
De repente, com um sinal, qualquer situação, aquilo ali volta de novo, e aí nós nos perguntamos, poxa, mas por que isso está acontecendo de novo? Aí, a grande necessidade nossa é nessa hora que nós precisamos mudar a nossa visão, ou a nossa pergunta, ou a nossa fala sobre aquilo. Porque a nossa pergunta não deveria ser o porquê isso está acontecendo, mas sim, para que isso está acontecendo? Quando nós mudamos a pergunta, não o porquê está acontecendo, mas para que está acontecendo, nós geramos em nosso coração expectativas para que alguma coisa se faça diferente. Quando nós olhamos para esses textos em que nós lemos, na primeira tempestade, no primeiro texto em que nós lemos, Jesus estava no barco. Jesus estava dentro do barco. E tem uma coisa sensacional. Nós lemos de propósito, né? Eu só pedi para vocês avançarem a página. Sabe quanto tempo que deu de diferença de uma tempestade para outra? 6 meses. 6 meses de diferença. 6 meses os discípulos viveram 2 tempestades, 2 experiências. Na primeira experiência, Jesus estava com eles. Eu costumo dizer que Jesus, ele é didático. Ele é um mestre, um ensinador. Na primeira tempestade, Jesus está com eles. Jesus está na polpa do barco. Quando Jesus está na polpa do barco, ele nos ensina, ele ensina para mim e para você que muitas das vezes, embora nós estejamos vivendo momentos de grande tempestade, mas se temos a confiança de que Jesus está conosco, no nosso barco, em meio à nossa tempestade, nós precisamos observar aonde que Ele está. Qual é a direção dos nossos olhos em meio a essa tempestade? Porque observar Jesus na polpa do seu barco e no meu barco é observar que Jesus está nos dando uma direção. E se Ele está nos dando uma direção, se Ele está nos apontando para onde nós devemos ir, nós precisamos confiar e manter os nossos olhos fixos nele, porque certamente nós passaremos por essa tempestade. Guarde isso, os nossos olhos atentos, fixos em direção à direção que Deus nos deu, aonde Deus está, ou aonde Jesus está, vai fazer uma diferença grande nas nossas vidas. Deus nesta noite tem falado aos nossos corações que a direção para você, a direção para mim, nesse momento de tempestade em que nós estamos vivendo, e qual que é a direção do Senhor? É prestar atenção em o que Ele vai nos ensinar com isso. Quando nós olhamos a tempestade, ela tem limite, ela tem um começo e ela tem um fim, ela tem um tempo definido. A tempestade, ela não dura para sempre. E sabe qual é o tempo da tempestade? O tempo da tempestade é o que Jesus ensinou aos seus discípulos. Quando Jesus chega para os seus discípulos e dá uma ordem ao vento, dá uma ordem à tempestade, existe uma voz de comando da parte de Deus, liberando uma palavra profética, liberando uma palavra de ordem. Vento, mar, acalma-te. Nesse instante, Jesus estava ensinando aos seus discípulos a ter uma voz de autoridade, enquanto a tempestade estava os assolando. Nesta noite, Jesus está falando para alguns aqui que nós precisamos nos posicionar diante da tempestade em que nós estamos vivendo e decretar e dar uma ordem, uma palavra de ordem, dizendo: o meu Senhor, Ele me pode socorrer de qualquer que seja a tempestade que eu esteja vivendo. O Senhor nos ensina a usar os nossos lábios para profetizar, para falar, para dar uma voz de comando para aquilo que acontece conosco em nossas vidas. Quando nós chegamos diante de um momento de dificuldade, diz assim, eu creio que o meu Senhor é um Senhor que cura. Esta enfermidade, o Senhor tem poder de curar. Quando eu verbalizo isso, quando eu dou uma palavra de comando sobre nós, o Senhor liberou a autoridade de colocar as mãos sobre os enfermos que eles seriam curados. Sobre nós, o Senhor nos deu autoridade para impor as mãos
que eles seriam libertos. Então, se há uma tempestade na sua vida, na minha vida, que depende de uma libertação, ouça a voz do Senhor e dê uma voz de comando, em nome de Jesus, sobre a autoridade que Ele já liberou, que Ele já deu. Nós podemos assumir esse lugar de controle e imputar e falar e decretar essa voz, ou essa voz de comando. Essa voz de comando é uma voz de autoridade que Deus liberou sobre nós, e nós precisamos usar isso, porque o Senhor já nos deu. Nós, semana que vem, nós teremos sim uma semana profética, uma semana de milagres, mas desde já o Senhor está falando aos nossos corações, para começarmos a trazer aos nossos lábios palavras que decretem mudança, palavras que decretem transformações, palavras que comecem a gerar fé no nosso coração, para que quando nós estivermos diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e que a gente não tiver uma equipe de intercessão para orar, quando nós estivermos na nossa casa, no nosso emprego, na rua, onde quer que nós estejamos, que não tiver alguém que a gente acha que... Não, Deus está liberando nesta noite, que nós temos, a partir da direção que Ele nos dá, palavras de autoridade, porque Ele nos ensinou e Ele liberou isso sobre nós. Jesus estava junto no barco para ensinar que nós temos autoridade no nome dEle. Jesus liberou isso. Nós não podemos nos distrair e dirigir a tempestade. Nós não podemos nos assustar e dirigir a tempestade. Quando eu falo que essa didática de Jesus estava ensinando os seus discípulos, porque quando a gente chega no outro capítulo, no próximo capítulo que a gente leu, a segunda tempestade, Jesus não estava mais junto. Jesus não estava mais junto com os discípulos. Eles estavam sós. Eles estavam no mesmo barco, no mesmo mar, vivendo a mesma tempestade. Jesus esperava o que deles? Uma reação diferente da primeira. Por isso que Jesus, se a gente lê lá em Mateus, aqui em Marcos, Jesus fala para eles assim, vocês não têm fé? A sua fé é pouca? Em Mateus, aqui Jesus fala, em Marcos, Jesus fala de uma fé pequena. Em Marcos capítulo 4, tão tímidos, ainda não têm fé? Se a gente for ler a segunda passagem de Marcos 6, lá em Mateus, lá ele fala assim, homens de pouca fé. Jesus está dizendo para nós que se nós já vencemos algo da parte dele, se nós já superamos momentos em nossas vidas, se nós já experimentamos milagres da parte de Deus, se a tempestade que nós estamos vivendo agora, a gente já superou elas em tempo atrás, Deus está falando que nós precisamos aumentar a nossa fé, acreditar que Deus pode fazer de novo, que Deus pode realizar novamente e que Ele pode fazer através de uma ação nossa, de aumentarmos ou de crermos que Ele está conosco. Quando nós olhamos para a segunda tempestade, eles estavam sozinhos no barco. A fé já tinha sido trabalhada no coração deles. Eles já tinham experimentado do milagre do Senhor. Agora, como se posicionar? Como fazer? Como agir? O texto vai dizer que Jesus, ele caminhava. Jesus não estava no barco. Jesus observava eles durante a tempestade. Talvez você fique pensando assim, poxa, eu estou no meio desse vento, dessa tempestade toda, e Jesus não está nem olhando para mim. Jesus não está nem me observando. Jesus sabe a tempestade que você está vivendo. Jesus, embora ele espere de mim e de você uma atitude diferente, embora Ele espere de mim e de você talvez um posicionamento de se levantar contra isso que está acontecendo e dar uma voz de comando quanto a isso, de se posicionar dizendo assim, não, aquieta-te, acalma-te. Se Jesus ele está esperando, Jesus ele está observando as nossas vidas, o nosso dia a dia,
que muitos de nós às vezes reclamamos, lutamos. Jesus está enxergando a nossa luta, o nosso labor. Jesus está enxergando e esperando de nós. Fala, abra a sua boca, age, ative a sua fé, creia, se levante com fé, com força. Só que Ele é mestre. Ele olha para os discípulos. Ele olha para a minha vida quando eu não tenho... Isso é, gente, e nós somos seres humanos. Às vezes a dificuldade ela é tão grande que a gente olha, poxa, como é que eu vou passar por isso? Como que eu vou superar isso? Como que eu vou conviver com isso? Jesus, ele entende isso, e Jesus não briga com os discípulos, ele não questiona os discípulos. O texto vai dizer que ele observa que eles estão trabalhando muito. E qual é a ação de Jesus? Jesus fala assim, ó, beleza, eles ainda não aprenderam, não vou desistir, vou ensinar de novo, vou fazer de novo. E o texto a gente sabe, Jesus ele vai em direção aos seus discípulos, e ele começa a caminhar em direção aos seus discípulos. E talvez, qual seria a nossa reação diante de uma tempestade que se repete? Qual seria a reação diante de algo que a gente não esperava e está acontecendo de novo? Será que a gente tenta fugir? Será que a gente se lança no chão? Será que a gente tem a certeza de que Jesus está nos vendo e Ele espera que a gente tenha aprendido a lição? E Ele está muito perto de nós para ouvir a nossa voz e orar conosco, orar o que Ele ensinou e andar como Ele andou. Jesus acompanhava bem de perto aqueles discípulos, quase passando por despercebido. Talvez você na sua caminhada, eu na nossa caminhada, a gente acha que, poxa, Jesus não está me vendo. Jesus ele estava muito de perto deles, talvez até quase passando por despercebido. Jesus ele não quer que nós soframos. Jesus quer estar perto de nós para participar da nossa vitória. Jesus quer se aproximar de nós para participar daquilo que Ele tem preparado para nós. Jesus quer estar perto de nós. Jesus nunca nos deixará sozinhos. Jesus nesta noite está dizendo para alguém aqui que você não está sozinho. Ele nunca nos deixará só em meio à nossa tempestade. Em Isaías 43, versículo 2, diz assim, ó, se nós passarmos pelas águas, lá Ele estará conosco. Se nós passarmos pelo fogo, lá Ele estará conosco. Jesus, Ele não se cansa de nos ensinar. Ele tem o prazer de estar de novo com os discípulos, de passar de novo com eles, ensinar novamente, estar na mesma situação novamente para nos ensinar. Jesus é sempre a fonte do milagre. É Ele que é a fonte do milagre. Por maior que seja o nosso problema, Jesus sempre será a fonte do milagre. Agora, ir até Ele é o que nós devemos fazer. Ir até Ele é o lugar que nós devemos estar. Ir até Ele é o lugar mais seguro que nós podemos estar. Ir até Jesus é o lugar mais seguro que nós devemos estar. Agora, como em meio a uma tempestade, se atentar que o lugar mais seguro para estar é onde Ele está? Jesus nesta noite nos convida a se aproximar dEle. Jesus nesta noite nos convida a ir até a Ele. Embora tenhamos talvez falhado em estar passando pela mesma tempestade, porque nós não demos uma voz de autoridade lá atrás para ela parar
e permitimos que esse vento soprasse. Como muito mal comparando, aquele animal bravo, que o dono chega para ele e fala, para! E a gente não entende como é, e ele para, porque ele entende uma voz de comando, uma voz de autoridade, de alguém que é mais poderoso do que ele, de alguém que tem domínio sobre ele, de alguém que tem poder sobre ele. E aí, quando nós pensamos nesse domínio, nesse poder, nessa autoridade do nome de Jesus, a gente percebe que Jesus pode todas as coisas. Ele pode parar qualquer tipo de tempestade, ele pode parar, ele pode mudar qualquer situação, porque ele é poderoso. E ele nos convida a ir até ele. Muitas das vezes nós ficamos surpresos com esse convite de Jesus. Porque ir até Jesus em meio a uma tempestade é um desafio para muitos de nós. Muitos de nós já estão tão enfraquecidos por causa das lutas, por causa das batalhas, que muitos de nós talvez se sentem amedrontados de ir até Jesus em meio a uma tempestade. Se é Ele que nos encoraja a agir, se é Ele que nos chama a fazer, é Ele que diz, clama a mim e responder-te-ei. Aquele que se achega a mim, jamais eu lançarei fora. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. É sempre parte dele a iniciativa de nos incentivar a se aproximar dele. É sempre ele que vai causar, de alguma forma, um olhar em direção a ele. E quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos que ele nos chama, só que em meio à tempestade, a gente sabe muito bem que Pedro ele foi convidado a estar diante de Jesus em meio àquela tempestade. Ouvir a voz de Jesus, atender a voz de Jesus, obedecer às palavras de Jesus e caminhar em fé. Lembra que eu falei que aonde está a direção dos nossos olhos? Enquanto a direção de Pedro, enquanto a nossa direção dos nossos olhos estiverem em Cristo, estiverem naquele que nos chamou a estar aí até Ele, aquele que nos dá a palavra de autoridade para fazer em nome dEle, enquanto os nossos olhos estiverem em direção a Cristo, certamente nós teremos essa fase de Pedro, que foi caminhar sobre as águas e ter a percepção de que está se aproximando de Cristo. Talvez seria muito fácil se nosso coração estivesse totalmente seguro, se naquela hora ali, se Jesus fala assim, ó, Pedro, vem, e ele constrói uma ponte entre ele e Pedro, não é? Lembra antigamente, tinha aquele desenho que tudo que o desenho imaginava, ele fazia. Imagina Jesus fazer uma ponte, criar uma ponte entre eles. Só que a ponte que existe entre nós e Jesus é a nossa fé. A ponte que existe entre você e eu, de superar esse momento de dificuldade, de vencer essa tempestade e não naufragar na nossa vida que nós estamos vivendo de dificuldade, é a nossa fé. A ponte que nos liga a Deus, a ponte que gera em nós esperanças de viver algo novo, é a nossa fé. Enquanto Pedro tinha fé, ele caminhou com segurança. Quando Pedro olhou para as circunstâncias, olhou para as tempestades, ele infelizmente, ele naufragou. Nesta noite, Deus está trazendo aos nossos corações que Ele é capaz de tomar por nossas mãos. Ele sempre é a nossa expectativa. Além dele nos deixar ir até Ele, achamos que por isso o caminho será fácil, tranquilo e seguro. Às vezes a gente acha que pelo fato dele nos dar a direção, nos chamar até Ele, agora está tranquilo, agora está fácil. Só que a ponte que nos liga até a Ele é a nossa fé, onde colocamos nossos olhos. Às vezes a nossa caminhada será bem difícil, o vento ele vai soprar muito forte, vai bater muito forte, e aí nós precisamos caminhar em direção a Ele em passos de fé. Começar a caminhar não é tudo, nós só seremos e nós só estaremos seguros quando nós estivermos
em seus braços. Caminhar em direção a Ele é insistir até o fim, é não desistir. A banda, se quiser, já vindo, tá, pessoal? Tá? Não é só começar a caminhar, não é só ouvir uma palavra de fé, não, agora vai, agora eu vou, agora eu estou animado. Não é somente isso, precisamos insistir até o fim. Lembra de Daniel? Daniel começou a orar o primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia. A resposta só veio 21 dias depois. Se Daniel tivesse desistido antes, se Daniel tivesse parado antes. Lembra de Naamã? Naamã, ele tinha a ordem de dar 7 mergulhos. Imagina se ele só dá o primeiro e desiste. Lembra de Josué nas voltas? Imagina se ele tivesse desistido na primeira volta, na segunda volta. Então nós precisamos começar a caminhar e ir até o final. Nós não podemos desistir de encontrar com Jesus para a solução daquilo que nós estamos esperando, para ter um momento de segurança em meio à nossa tempestade. Ele já nos chamou, Ele já criou um momento de encontrá-lo. Então a gente precisa caminhar com passos de fé. Aqueles discípulos, eles tiveram a experiência de que quando entraram no barco, tudo acalmou. Lembra do aprendizado? Eles tinham experimentado isso antes, experimentaram a tempestade, viveram outra tempestade, mas Jesus, ele é tão bom, Jesus é tão amoroso, que Jesus permite a eles novamente viver um momento de calmaria. Deus já tinha dado uma ordem para eles. Deus já tinha liberado uma palavra de vitória sobre eles. No início da caminhada deles, Jesus disse assim, vão para o outro lado, que lá eu vou encontrar vocês. Jesus, quando falou comigo sobre a minha família, Ele disse que a minha família seria abençoada. E é debaixo dessa palavra que eu caminho em meio às tempestades. Jesus, quando abriu uma porta de emprego para mim, Ele me deu a certeza que foi Ele que abriu a porta de emprego para mim. Então eu caminho debaixo dessa palavra em meio às tempestades. Jesus me disse que Ele levaria sobre si todas as minhas enfermidades. E debaixo dessa palavra eu caminho em meio às tempestades. Se você olhar para a sua vida, você vai ver que o Senhor já prometeu algo para você e que as tempestades estão querendo tirar o seu foco, fazer você desistir, para fazer você abandonar de uma palavra que Deus já decretou e já falou para você. Qual que é o nosso desafio? Aprender a andar debaixo dessa palavra em meio às tempestades. A fé gerada em ouvir a palavra do Senhor, a fé gerada em conviver com o Senhor, a fé gerada em experimentar o dia a dia do Senhor, os ensinamentos do Senhor, as palavras do Senhor. A fé gerada nisso, ela é capaz de nos fazer vencer as tempestades, objetivando, ou olhando, ou enxergando um futuro que o Senhor já falou sobre nós. Um futuro que Ele já deu. Talvez nesta noite você esteja falando assim, cantando aquela música, perdi meu chão, né? Meu Deus, como é que pode? Que agora, o que eu faço? Não tem mais jeito. Para Deus, nada é impossível. A gente leu no início que esse Deus, Ele dá uma ordem ao vento, dá uma ordem ao mar. Ele faz coisas extraordinárias. Ele é capaz de fazer coisas sobrenaturais. Quando nós dizemos assim, quando nós dissemos, eu perdi meu chão. Talvez você possa dizer assim, eu estou sem chão essa semana. Eu estou sem chão esse ano. Eu estou sem chão pela notícia que eu recebi. Eu estou sem chão pelo que aconteceu comigo. Eu estou sem chão porque a tempestade me tirou o controle e eu não sei, eu estou balançando, eu estou sem chão. Talvez
você esteja até sem chão, mas você tem pé. Talvez você esteja até achando que está sem chão, mas quando você olha para você, você enxerga os seus pés, que é capaz de caminhar em direção àquilo que Ele já decretou sobre a sua vida. Quando você olha para o seu momento de dificuldade que você está vivendo hoje, você consegue enxergar algo que você consegue se firmar, ainda um fiozinho de esperança, algo que talvez pareça totalmente difícil de acreditar, como aqueles homens, parece um fantasma. Como é que eu vou crer nisso? Algo que não... Será que em meio a essa tempestade que talvez você esteja vivendo, você consegue enxergar um fio de esperança? Algo em que você consegue colocar os seus pés? O nosso Deus, Ele é capaz de criar oportunidades. Ele é capaz de criar chãos. O livro de Isaías fala que é Ele que aplana os caminhos. É Ele que acerta caminhos. É Ele que derruba montes, aplana os caminhos, para nós nos encontrarmos com o Salvador. É Ele quem libera coisas espirituais sobre nós, para gerar no nosso coração fé, através de um aprendizado, através da nossa vida, do nosso experiências diárias que talvez não tenham sido tão boas, em que a gente diz, estou vivendo isso de novo, estou passando por isso de novo, mas Ele está dizendo nesta noite que Ele está gerando, que Ele está aplanando caminhos, que Ele está colocando chão para pessoas que não têm chão nesta noite, que Ele está firmando passos de pessoas que estão caminhando em dificuldades, que Ele está firmando caminhos de pessoas que estão passando por dificuldades, por tempestades grandes, mas Ele está dizendo assim, ó, tem uma voz de comando agarrada, travada na sua voz, na sua boca. Abre a sua boca e libera esta palavra que o Senhor já te deu. Nesta noite o Senhor está fazendo isso, porque a palavra de Deus diz que a fé é a certeza de coisas que nós esperamos, de coisas que a gente ainda não viu ainda, mas a fé gera uma certeza em algo que a gente espera, que a gente ainda não vê ainda, mas a gente tem certeza de que Deus pode fazer. A fé é uma prova de coisas que a gente ainda não vê. A fé tem a capacidade de olhar além das circunstâncias e ver a materialização da promessa de Deus. A fé tem o poder ou a capacidade de olhar além disso que nós estamos vivendo hoje. Quando eu olho com fé, eu dou um salto em direção àquilo que Deus já falou que vai fazer. Quando nós olhamos com fé, nós damos um salto em direção à palavra que Deus já liberou. Nós olhamos com fé, nós olhamos uma pessoa que talvez hoje esteja passando por um momento de tamanha enfermidade, mas a fé nos salta a olhar o dia que aquela pessoa vai voltar para casa, sã, com saúde, a sua vida normal. A fé tem a capacidade de olhar além daquilo que nós estamos vivendo. Nesta noite, se você está passando por um momento de tamanha dificuldade, você quer que nós oremos por você, você tem a liberdade de estar aqui diante do altar do Senhor, que nós vamos orar por você, olhar por sua vida.